Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema que pode transformar completamente a forma como você lida com a vida: o estoicismo. Se você já ouviu falar, mas ainda não sabe como aplicar essa filosofia no dia a dia, então esse vídeo é para você. Já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e, mais importante, assista até o final porque vou compartilhar estratégias que podem mudar a sua perspectiva e ajudar você a viver de uma maneira mais equilibrada e serena. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no estoicismo. A importância de aceitar o que você não pode controlar. Logo de início, um dos pilares do estoicismo é a aceitação do que não podemos controlar. Muitas vezes, gastamos uma quantidade enorme de energia tentando mudar coisas que estão fora do nosso alcance, como o comportamento de outras pessoas, circunstâncias externas ou até eventos passados. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos lembra que a nossa paz interior vem de focar no que podemos controlar e deixar de lado o que está além de nosso poder. A primeira lição prática que o estoicismo nos ensina é que você deve fazer uma separação clara entre o que está sob seu controle e o que não está. Isso pode parecer simples, mas aplicar no dia a dia é um verdadeiro exercício de disciplina. Pense em quantas vezes você já se frustrou tentando mudar uma situação que não dependia de você, ou quanto tempo já perdeu preocupado com algo que não tinha como influenciar. O estoicismo propõe que você abandone essas preocupações inúteis e redirecione seu foco para suas próprias ações e escolhas. Essa distinção entre o controlável e o incontrolável é o que os estoicos chamam de dicotomia do controle. Marco Aurélio, em suas Meditações, reforça esse ponto ao dizer que devemos aceitar de bom grado o que a vida nos traz, porque a natureza segue seu curso, e nós não temos controle sobre isso. O único controle real que temos é sobre nós mesmos, nossos pensamentos, atitudes e ações. Então, em vez de lutar contra a realidade, o segredo é aceitá-la e fazer o melhor possível dentro das condições dadas. Como lidar com adversidades e desafios diários? As adversidades fazem parte da vida, e o estoicismo nos ensina a enfrentá-las de forma racional e corajosa. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu extensivamente sobre como devemos lidar com os infortúnios. Ele acreditava que não são os eventos em si que nos causam sofrimento, mas a maneira como reagimos a eles. Essa perspectiva estoica pode mudar completamente sua abordagem diante dos problemas. Uma das máximas estoicas é: os obstáculos são um caminho. Isso significa que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Ao invés de ver as dificuldades como algo que deve ser evitado, o estoicismo nos ensina a abraçar esses momentos como chances de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais resilientes. A vida é cheia de altos e baixos, e a filosofia estoica nos dá as ferramentas para navegar por esses ciclos de maneira serena. Imagine que você está enfrentando um grande problema no trabalho. A reação comum seria ficar frustrado, com raiva ou até ansioso. Mas o que o estoicismo propõe é que, ao invés de reagir impulsivamente, você pare, reflita e veja o problema como uma oportunidade de praticar a virtude. Aqui entra a importância da sabedoria e da temperança, duas das 4 virtudes estoicas, para lidar com a situação de forma equilibrada e controlada. Dessa forma, ao invés de ser consumido pela adversidade, você a transforma em um degrau para o seu crescimento pessoal. A prática da meditação estoica no cotidiano. Uma prática comum entre os estoicos é a meditação, mas não aquela que estamos acostumados a associar ao esvaziamento da mente, e sim uma forma de reflexão profunda sobre a vida. Marco Aurélio, em suas Meditações, exercitava constantemente a prática de revisar seus pensamentos e ações diárias. Ele utilizava esse momento para se preparar mentalmente para os desafios do dia e, no fim dele, refletir sobre suas atitudes, corrigindo o que julgava necessário. Você pode adotar essa prática no seu dia a dia também. Reserve alguns minutos pela manhã para se preparar mentalmente para os eventos que vão acontecer. Imagine os cenários difíceis que podem surgir e como você pode agir de acordo com os princípios estoicos, com calma, sabedoria e controle emocional. Ao antecipar esses momentos, você estará mais preparado para lidar com eles de forma racional quando realmente acontecerem. No final do dia, faça uma revisão do que aconteceu. Onde você perdeu o controle? Como poderia ter reagido de maneira mais alinhada com a virtude? Esse processo de autoavaliação contínua é uma das chaves para o progresso pessoal dentro da filosofia estoica. É através desse hábito de refletir e ajustar que você vai aos poucos moldando seu comportamento e suas reações, alcançando um estado de maior serenidade e controle sobre si mesmo. A virtude da temperança, o equilíbrio em todas as coisas. A temperança, ou moderação,
É uma das 4 virtudes centrais do estoicismo. Ela nos ensina a evitar os excessos e a encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida. Seja na alimentação, nos prazeres ou nas emoções, o estoico busca sempre o caminho do meio. Para os estoicos, os extremos são prejudiciais, e a verdadeira felicidade vem de viver uma vida equilibrada e moderada. Epicteto ensinava que não devemos nos deixar levar pelos desejos materiais ou pelas emoções intensas, mas sim agir de forma moderada e racional. Isso não significa suprimir completamente nossos desejos ou prazeres, mas sim controlá-los para que não nos dominem. Quando você vive com temperança, evita os excessos que podem trazer arrependimento ou sofrimento a longo prazo. Essa virtude pode ser aplicada em diversas áreas do cotidiano. No consumo, por exemplo, praticar a temperança significa não se deixar seduzir pelo consumismo desenfreado e focar no que realmente é necessário. Nas emoções, significa não se deixar levar pela raiva, pela ansiedade ou pela euforia, mas buscar sempre um estado de equilíbrio. A temperança nos dá o poder de viver de forma mais consciente e tranquila, sem sermos escravos de nossos impulsos ou desejos. A coragem estoica, enfrentar o medo com sabedoria. Outro princípio fundamental do estoicismo é a virtude da coragem. Para os estoicos, a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, mesmo diante do medo e da incerteza. Epicteto nos lembra que a vida é cheia de riscos e que o medo é uma emoção natural, mas que não deve nos paralisar. A coragem é o que nos permite enfrentar as dificuldades de frente, mantendo a serenidade e o controle sobre nossas ações. A prática da coragem estoica envolve aceitar que muitas situações estão além do nosso controle, mas isso não significa que devemos nos render a elas. Pelo contrário, a coragem nos ensina a agir com determinação, mesmo quando o resultado é incerto. No contexto da vida cotidiana, isso pode significar enfrentar desafios no trabalho, lidar com conflitos pessoais ou até mesmo tomar decisões difíceis que podem causar desconforto momentâneo, mas que são necessárias para o nosso bem a longo prazo. Para aplicar a coragem estoica na prática, comece reconhecendo seus medos. Identifique o que está causando esse sentimento e, ao invés de evitá-lo, confronte-o de forma racional. Pergunte-se: esse medo é baseado em algo que posso controlar? Se não, qual é a pior coisa que pode acontecer? Muitas vezes, perceber que o medo é irracional ou exagerado já é o primeiro passo para superá-lo e agir com coragem. A virtude da sabedoria, a base para uma vida estoica. A sabedoria é o alicerce sobre o qual as outras virtudes estoicas se apoiam. Para os estoicos, ser sábio é entender o que é verdadeiramente bom, o que é ruim e o que é indiferente. A sabedoria nos ensina a discernir entre as coisas que podemos controlar e as que não podemos, e a tomar decisões racionais e ponderadas em todas as situações. Sêneca afirmava que a sabedoria nos leva a uma vida de virtude, por consequência, a uma vida feliz. Para aplicar a sabedoria estoica, é necessário um processo contínuo de aprendizado e reflexão. Isso não significa apenas adquirir conhecimento, mas aprender a pensar de maneira crítica e agir de forma alinhada com os princípios virtuosos. Os estoicos acreditam que o verdadeiro conhecimento vem da compreensão das leis da natureza e de como nossa mente funciona dentro desse sistema maior. Entender o que é essencial na vida e o que é supérfluo nos ajuda a tomar decisões mais acertadas e viver com mais tranquilidade. Uma maneira prática de desenvolver a sabedoria é, antes de agir, fazer perguntas a si mesmo. Isso está sob o meu controle? Essa decisão reflete os valores que eu prezo? Estou agindo de forma emocional ou racional? Com o tempo, essas reflexões diárias levam a um comportamento mais sábio e equilibrado, evitando erros por impulso e fortalecendo sua capacidade de julgamento. Momento mori, a lembrança constante da mortalidade. Momento mori é uma expressão em latim que significa lembre-se de que você vai morrer. Para os estoicos, a reflexão sobre a morte não é mórbida, mas sim uma ferramenta poderosa para viver melhor. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo da transitoriedade da vida. Ao manter a mortalidade em mente, passamos a dar mais valor ao presente, às nossas ações e aos relacionamentos. A ideia de momento mori nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Quando entendemos que o tempo é finito, evitamos desperdiçá-lo com preocupações triviais ou futilidades. Cada momento passa a ter um valor inestimável. Epicteto nos aconselha a viver cada dia como se fosse o último, não de forma imprudente, mas de maneira consciente e focada no que realmente tem valor. Você pode aplicar essa ideia ao seu dia a dia, refletindo sobre o que faria se soubesse que hoje seria seu último dia. Você se preocuparia tanto com pequenas irritações ou brigas sem sentido? Ou focaria em passar tempo de qualidade com as pessoas que ama,
em realizar projetos importantes e em viver de acordo com seus princípios. O momento mori estoico é uma prática que nos lembra de não desperdiçar nossa vida com distrações ou procrastinação, mas de agir com propósito e clareza. A harmonia com a natureza, vivendo de acordo com o universo. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade vem de viver em harmonia com a natureza. Isso significa aceitar o fluxo da vida e reconhecer que somos parte de um todo maior. Marco Aurélio falava sobre a importância de aceitar nosso papel no universo, assim como cada elemento da natureza tem o seu. Quando resistimos ao curso natural dos eventos, criamos sofrimento desnecessário. Viver em harmonia com a natureza envolve aceitar que algumas coisas estão fora do nosso controle e que tudo acontece por uma razão dentro do grande esquema do cosmos. Para os estoicos, a natureza segue uma ordem racional, e nós, como seres racionais, devemos nos alinhar com ela. Isso não significa resignação, mas sim uma aceitação ativa dos eventos, fazendo melhor com as circunstâncias que nos são dadas. Uma forma prática de viver essa filosofia é aceitar os acontecimentos da vida, tanto os bons quanto os ruins, sem se desesperar ou se exaltar. Por exemplo, se você perder o emprego, o estoicismo ensina a ver essa situação como parte da ordem natural das coisas, e a focar no que você pode fazer de útil a partir dessa nova realidade. Ao invés de lutar contra o inevitável, a pessoa estoica age com serenidade e busca a melhor forma de lidar com a nova situação. A importância das relações interpessoais no estoicismo. Apesar de o estoicismo parecer, à primeira vista, uma filosofia individualista, ele valoriza muito as relações interpessoais. Os estoicos acreditavam que somos seres sociais por natureza, e que nossas ações devem beneficiar a comunidade ao nosso redor. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo que todos estamos conectados e que devemos tratar uns aos outros com respeito e justiça. Viver de acordo com os princípios estoicos nas relações interpessoais significa agir com empatia, compreensão e, acima de tudo, justiça. Epicteto nos lembra que, assim como não controlamos os eventos externos, também não controlamos as ações das outras pessoas. O que podemos controlar é nossa reação a elas. Assim, devemos responder às provocações, críticas ou desentendimentos com calma e racionalidade, ao invés de nos deixarmos levar pela raiva ou pela impulsividade. Aplicar isso no cotidiano pode significar algo simples, como evitar discussões desnecessárias ou conflitos, mantendo uma postura mais tranquila. O objetivo é sempre buscar o bem comum e não se deixar abalar por pequenas ofensas ou mal-entendidos. Afinal, a pessoa que age com sabedoria e justiça sabe que o verdadeiro controle reside em suas próprias ações e pensamentos, não no que os outros fazem. O legado estoico, como a filosofia pode mudar sua vida. Para encerrar, é importante refletir sobre o impacto duradouro que o estoicismo pode ter em sua vida. Muitos filósofos estoicos acreditavam que, ao praticar consistentemente os princípios de sua filosofia, você não apenas melhora sua própria vida, mas também deixa um legado positivo para os outros. Ao viver de forma virtuosa e serena, você se torna um exemplo para aqueles ao seu redor, inspirando-os a agir com mais sabedoria e equilíbrio. O estoicismo não é apenas uma teoria abstrata, ele é uma prática diária que pode ser aplicada em todas as áreas da vida, desde as menores decisões até os grandes dilemas. Ele nos ensina a viver com propósito, aceitando a realidade como ela é e focando em melhorar a nós mesmos a cada dia. Quando você adota essa filosofia, não apenas melhora sua própria existência, mas contribui para um mundo mais equilibrado e harmonioso. Então, qual será o seu próximo passo? Como você pode começar a aplicar os ensinamentos estoicos hoje? Talvez seja reservar alguns minutos pela manhã para refletir sobre seus desafios, ou talvez simplesmente respirar fundo e lembrar-se de que há coisas fora do seu controle. O que quer que você escolha, lembre-se de que o estoicismo é uma jornada, e cada pequeno passo conta. E aí, o que achou do conteúdo de hoje? Espero que essas lições sobre o estoicismo te ajudem a enxergar a vida de uma maneira diferente e a enfrentar os desafios diários com mais tranquilidade e clareza. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e compartilhar esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessas ideias poderosas. Até o próximo vídeo!